Buenas, pessoal! Vamos criar agora um slide para adicionar como capa do nosso site. Então, para isso, nós vamos na opção de slides, adicionar. Aqui eu posso adicionar um título para o nosso slide. E aí, clicando sobre ele, eu tenho a opção de adicionar uma imagem, um vídeo e uma imagem para a versão mobile. E é sempre interessante subir também uma imagem para a versão mobile, porque dependendo do fundo, se ele não for um fundo neutro, às vezes se for uma imagem onde aparecem pessoas ou algo do gênero, na versão mobile ou na versão de telas menores ele pode cortar. Então é sempre interessante ter uma segunda versão. Aqui eu posso adicionar uma imagem. Aí eu posso subir uma imagem para a versão mobile, se eu tiver, nesse caso, como é uma imagem mais neutra, eu vou utilizar a mesma para os dois. Se eu não tiver uma versão mobile, não é obrigatório. Ele vai utilizar a mesma imagem que nós estamos utilizando para o desktop. E aqui eu posso adicionar uma cor também, se eu quiser, de background. No caso aqui eu adicionei a cor e ele sumiu completamente a minha imagem. Basta ajustar isso na opacidade. Eu consigo deixar a cor mais opaca ou mais escura. Nesse caso, eu não quero nenhuma cor sobre o nosso banner, então basta limpar que ele vai aparecer só a imagem normal. Eu posso adicionar um link para esse banner, para levar para alguma página ou alguma página externa. Isso é aconselhável caso o teu slide não tenha botões. Se ele tiver botões, o link que está aqui vai anular o botão. Então, quando a pessoa clicar no botão, não vai levar para lugar nenhum, não vai funcionar nem os botões e nem o link. Então, o link é interessante colocar caso não tenha botões, mas isso também não é obrigatório. E aí, aqui eu escolho se esse link vai levar para uma nova aba ou para a mesma. E aqui eu posso escolher a posição do conteúdo. Nesse caso, eu vou deixar o centro, que é a posição da imagem. Se eu quero que ela fique mais à direita, mais à esquerda ou ao centro. Clicando aqui no mais, eu consigo adicionar algumas funções. A primeira delas é o editor de texto, onde eu vou colocar aqui um texto. Posso escolher a posição dele. Interessante deixar sempre em formato de título, que aí eu consigo editar ele melhor. E vou adicionar aqui um texto de teste também, que vai ficar abaixo. Também vou colocar ele como título, um pouco menor, logo abaixo. Clicando aqui, eu consigo editar esses textos. Então, ali eu deixei ele como um título H1. Aqui eu consigo ajustar a cor dele conforme eu quiser. Nesse caso, eu ajustei por aqui, porque as cores do nosso tema hoje são neutras, mas aqui embaixo, geralmente vai aparecer todas as cores que você já definiu para o teu site. Então, você pode selecionar também as cores daqui. Esse é o texto do nosso... Aí aqui eu posso selecionar o peso da fonte, o tamanho dela e o espaçamento entre ela e o título de baixo. A nossa segunda fonte é um H2, então vamos escolher uma cor para nossa fonte H2, vou botar branco. Posso escolher também o peso e o tamanho. É interessante sempre atentar para todas as versões. Nesse caso, nós ajustamos os textos da versão desktop. Eu tenho que ajustar também na versão tablet. Aqui dá para ver que o tamanho está diferente.
Então, aqui o nosso H1 é 50, nosso H2 é 40. E na versão mobile, eu procuro deixar sempre um pouquinho menor do que ele é, para não ficar muito grande. No momento dos ajustes aqui, ele não vai aparecer nada para visualizar, somente na versão desktop. Mas depois, quando tu estiver visualizando no mobile ou no tablet, dá para ver a diferença. Eu também tenho a opção de adicionar um espaço, um espaçamento, caso eu queira que esse texto fique um pouco mais longe do que vai vir abaixo. E aqui também eu tenho a opção de ajustar esses espaçamentos nas 3 versões. Posso adicionar botões. Vou selecionar o link aqui para uma das nossas páginas. Aqui ele já, se eu seleciono aqui de baixo uma das nossas páginas, ele já coloca o texto aqui, o título do link, mas isso também eu posso ajustar. E posso selecionar para abrir em uma nova aba ou deixar na mesma. Caso esse botão não leve para nenhuma página interna, eu posso estar adicionando um link aqui e mudando o texto também normalmente. Aqui eu tenho a opção para adicionar um ícone nesse botão e se eu quero ele preenchido ou só com as bordas. Aqui eu posso ajustar a posição desse botão, o alinhamento do texto, o espaçamento que vai ter entre um e outro, nesse caso nós só temos um. Posso escolher se eu quero a fonte dos títulos ou a fonte dos textos, o tamanho dessa fonte, o peso dela, as entrelinhas, que geralmente é a altura de linha, e o arredondamento do botão, se eu quero ele totalmente arredondado ou se eu quero ele um pouco menos. E por fim, eu posso escolher a cor dele também, a cor de fundo e a cor do texto. E a cor do botão sobreposto, que é quando eu for passar o mouse por cima, como que ele vai aparecer. Eu posso adicionar também mais do que um botão. E eu posso escolher se eu quero eles preenchido ou somente o contorno. Isso eu posso escolher nos dois. Existe também a opção de código, que é caso eu queira colocar um código em HTML personalizado. Geralmente não é muito utilizado, mas caso seja necessário, é possível de fazer. E aí basta clicar em publicar. Para o meu banner aparecer no meu site, além desse passo, eu ainda preciso ir lá na página, onde eu quero que o banner apareça. Nesse caso, vamos colocar na home. Como na nossa home nós ainda não temos nada criado, nós vamos adicionar um novo bloco. E dentro dele, vamos adicionar o nosso slide. Vamos selecionar o slide que nós queremos colocar ali, nesse caso é o slide test. Aí aqui nós podemos escolher se nós queremos as setas de navegação, pontos de navegação, uma transição, a execução automática. Nesse caso, como nós só temos um, não precisa nada disso, não precisa essa configuração, mas caso nós optar por deixar os dois, aí sim nós podemos escolher essa opção. Vamos mudar aqui a cor dos botões. Aqui a gente escolhe a altura que ele vai aparecer. Então vamos colocar aqui 550. A altura que vai aparecer no tablet. E a altura da versão mobile. Geralmente a versão mobile é preciso ajustar. Se colocar da mesma altura do desktop, às vezes ela vai ocupar uma parte muito grande. E aqui dá para notar que ele ainda não está ocupando todo o espaço do banner, ele está sobrando algumas margens. Então, para isso, nós temos que vir no bloco e ajustar o bloco. Aqui nós temos a opção de escolher se nós vamos querer o bloco com o conteúdo centralizado, com as margens laterais,
ou 100% da tela sem margens. Vê que ele já tem uma mudança aqui, porém ainda sobram margens em cima e embaixo, não é isso que a gente quer. Então nós vamos, sempre quando a opção do bloco for para banner, nós sempre vamos precisar fazer essa configuração de espaçamento e deixar tudo zerado em todos os lados e em todas as versões, para dessa forma o banner aparecer certinho lá na visualização, sem margem nenhuma. Vê que agora ele já não está mais ocupando as margens. Caso eu precise editar esse bloco de novo, clicando aqui eu não consigo selecionar ele porque ele não tem mais margens. Então basta vir aqui nos 3 pontinhos e selecionar o bloco que eu volto para essas informações aqui. E aí aqui eu tenho a opção também de esticar colunas a partir de quando, no caso desktop, nunca, versão mobile ou tablet. Nesse caso dá para deixar nunca, porque ele não tem espaçamento nenhum. E aqui eu posso escolher também o espaçamento entre colunas, que nesse caso também não é necessário. E daí basta atualizar e visualizar como que ficou no nosso site. Aqui dá para ver que ele fica passando de um e outro, ou também passa de forma automática.